Vamos lá com mais uma simulação fluidodinâmica, dessa vez com a asa dianteira de um Fórmula 1. Essa asa dianteira é de uma Williams, modelo de 1993, lá em Flow Simulation. Wizard. Bom, então abrindo o projeto aqui do Flow Simulation, o nome do projeto vamos chamar de asa dianteira F1. Williams. Next. Aqui são os sistemas de unidade. Vamos usar aí o sistema internacional, que é metros, quilogramas e segundos. Pressão está em Pascal. O fluido é um fluxo de fluido, né? Nós vamos analisar. Analisando o tipo de simulação. É uma simulação de fluido externa, ou seja, estamos pegando aí a parte externa do modelo, né? Se fosse, por exemplo, uma tubulação, escolheríamos aqui interno, né? Mas para a asa dianteira do Fórmula 1, é o contato externo do fluido com o material. O reconhecimento da geometria, vamos usar aqui o CAD Boolean, ou seja, são feitas operações booleanas aí para reconhecer o modelo da nossa peça. Esse preprocessor Boolean seria o modo mais rápido de reconhecimento da geometria, seria um módulo meio default do SolidWorks, só que ele é menos preciso. E o Mesh Boolean é quando pode existir algum problema com o seu modelo e você então vai gerar a malha e esse reconhecimento da geometria será feito então com base na malha. É quando você tem algum problema com o modelo da sua peça, da sua máquina, do seu design. No nosso caso aqui vamos usar o CAD Boolean. Bom, aqui essa opção exclui cavidades sem condições de contorno. Vamos deixar marcado, porque ele reconhece então automaticamente cavidades e ligações aí impossíveis de se verificar na simulação. Vamos deixar marcado então. Exclude internal space, ou seja, exclui espaços internos aí. Poderíamos marcar sim, para ele excluir automaticamente, mas a nossa geometria já vai funcionar bem, já mostra bem que não tem esses espaços internos aí. O tipo de gás que nós vamos usar é o ar, está marcado ali como default fluid, é o ar. O tipo de fluido, temos aí as opções laminar somente, turbulento somente, ou laminar e turbulento. Para análise de uma asa dianteira de um Fórmula 1, o mais adequado é deixar como laminar e turbulento. No início da passagem do fluido pela asa, é possível que muitas regiões ali estejam em regime laminar e a simulação reconhece pela física, né? Pela simulação da física, reconhece os pontos de transição desse regime. Ou seja, ele pode iniciar por algumas partes como laminar e ele vai passando para o regime de turbulência. O que determina isso é o número de Reynolds, para quem estuda engenharia, né? Número de Reynolds a partir de 4.000, você já considera regime turbulento. Em torno de 2.000, laminar, e de 2.000 a 4.000, o Reynolds é regime de transição. High Mach Number Flow é quando você tem uma simulação com um número de Mach muito elevado. Ou seja, no nosso caso aqui, esse Mach se relaciona com o quê? É a velocidade do som, 1.240 km por hora. Para Machs acima de 0,3 na simulação, nós consideramos aí fluidos incompressíveis.
ou seja, a simulação é mais tranquila, né, mais simples. Se você tem Machs acima de 0,3, então escolheríamos aí essa opção de número de Machs alto, porque aí na simulação, o fluido seria então considerado compressível a partir daí. No nosso caso, vamos deixar então essa opção desmarcada. Então os parâmetros aqui, as condições térmicas de parede, vamos deixar como adiabatic wall, ou seja, não existe troca de calor entre os meios aí, ou seja, adiabático. Esse ruggedness seria a rugosidade do material. Considerando aí para rugosidade uma fibra de carbono pintada, talvez, vamos considerar aí de 1 a 5 micrômetros, tá? Para essa rugosidade. Vamos deixar aí 3 micrômetros. Next. A pressão, 101.325 Pascal, é a pressão ao nível do mar aí. Temperatura, 293 Kelvin, seria a 20 graus Celsius. Vamos mudar aqui o parâmetro de velocidade na direção Z. Repara na direção Z, para onde ela está apontando, está apontando para a gente aqui. Porém, o ar ele vai atacar na direção oposta, então colocamos aí menos 100 metros por segundo. Menos, né, porque está indo contra o crescimento do gráfico em Z. Menos 100 metros por segundo. Isso dá em torno de 300 e alguma coisa quilômetros por hora, que é bem factível para um carro de Fórmula 1. Parâmetros de intensidade e comprimento de turbulência. Para intensidade da turbulência, vamos deixar de 1 a 5%. No caso da Fórmula 1, já pesquisei antes, então vamos deixar aqui 3%. E o comprimento da turbulência seria o quê? 10% da altura da asa. Qual é a altura da nossa asa aqui? Deixa eu fazer uma avaliação, uma medida. Vamos ver então a altura da asa dessa asa dianteira. Bom, 197 milímetros, né? Vamos considerar aí 200 milímetros. 10% disso dá 20 milímetros. Ou 0,02 metros. Ok. O domínio computacional. O que é esse domínio computacional? É a área, o volume, na verdade, de estudo para o fluido. Quais são os critérios para isso? Bom, para frente da asa, né, o critério aqui para a gente vai ser, melhor dizendo, o comprimento da asa. Qual que seria o comprimento dessa asa? É como se fosse envergadura, tá? É o comprimento da asa de ponta a ponta. Vamos medir aí o comprimento dessa asa. (1.800 milímetros). Bom, domínio computacional. Em X então seriam as partes laterais do carro. O nosso critério é o seguinte: para as partes laterais, de 2 a 3 vezes o comprimento da asa. Vamos adotar aí 2 vezes 1.800, dá em torno de 4 metros para as laterais. Vamos deixar então em 4 metros. Parte direita da asa 4 metros, parte esquerda menos 4 metros. Para a direção para o eixo Y, né? O que seria o eixo Y? Seria topo
e base. E aí fica a mesma coisa, né? Para topo e base, ou seja, para o eixo Y, de 2 a 3 vezes o comprimento da asa. No nosso caso, vamos adotar 2 vezes, que dá em torno de 4 metros também. Para cima, mais 4 metros, para baixo, menos 4 metros. Esse menos 4 metros seria, então, o downforce. E a direção Z, que é a parte da frente da asa, né? Para a direção Z, então, é de 3 a 5 vezes o comprimento da asa. Vamos adotar 4 vezes aqui, que dá em torno de 7 metros para a parte da frente da asa. Para a parte traseira, também na direção Z, no eixo Z, o critério é de 5 a 10 vezes o comprimento da asa. Vamos adotar 8 vezes, que dá em torno de 14 metros. A parte traseira, a gente precisa adotar um comprimento maior, um volume maior para escoamento, para simulação do fluido, porque é onde você vai ter a maior criação de vórtices de turbulência. Então a parte traseira fica tendo mais volume, para que a simulação saia mais próxima à física, né? Real. Agora indo em ferramentas. Insert Global Goals, nós inserimos aqui alguns objetivos, né? No nosso caso, Force X, Y e Z. Ok? Seleciona X, Y, Z, dá OK. Que é de força em X, em Y, né? O que é essa força em Y? É o chamado downforce. Repara no eixo Y, é uma força de cima para baixo que mantém o carro, vamos dizer assim, grudado ao solo, né? O Z é uma força derivada do fluido que vem pela frente do veículo, o veículo está acelerando e existe uma resistência do ar ali, é gerada uma resistência do ar. Então essa seria a G-force, que é o arrasto. Esse é o chamado arrasto. É a dificuldade do carro em andar para frente por conta da resistência do ar. Agora estamos aqui na preparação do modelo para a simulação. Warning, no warnings, ou seja, nenhum erro por enquanto. Na verdade ele ainda está reconhecendo o modelo, a malha, o domínio computacional, as regiões de contorno. Está preparando o modelo ainda. Não tem nem os dados ainda de total de células para fluido e modelo. Talvez demore um pouco. Se começar a demorar muito, eu vou ter que cortar a gravação para voltar depois. Bom, por enquanto reconhecido aí, total de células 219 mil aproximadamente. Quantidade de células aí, ou seja, de discretizações do fluido em contato com o modelo, 1844. Ele ainda vai dar uma previsão de número de iterações, ainda não deu. Agora sim, começou a dar essa previsão. Estamos em 2 interações até agora. Ah, tá. Olhando aqui mais para baixo, seriam então 120 iterações, né? Essa é a previsão para resolver então o nosso cálculo. Atualmente estamos em 5 iterações, na 5ª iteração.
E aqui em Last Iteration Finish, está marcando 20 horas, 2 minutos e 38 segundos. Foi a última iteração, o horário do Windows aqui da última iteração. Esse Calculation Time Left seria o tempo restante para o nosso estudo, o cálculo aí. Esse número vai variando. Mais uma vez vou ter que cortar o vídeo, porque acho que vai demorar bastante. Logo em seguida eu falo quanto tempo demorou. Aqui no downforce, ou seja, no eixo Y, está prevendo aí, até o momento, 3.250 newtons, dá em torno de 325 quilogramas, né, de força, de downforce. É um downforce alto, né, como a gente pode ver. O que significa esses 324 quilogramas, aproximadamente, de downforce? Significa que se o carro é mais leve do que isso, em tese, teoricamente, você conseguiria virar esse carro e andar no túnel. No teto de um túnel, por exemplo, a essa velocidade. Considerar aí no teto do túnel de Mônaco, por exemplo. A própria sustentação da asa do veículo, ou das asas, manteria o carro fixado no teto. Isso é um cálculo teórico, né? Na prática não é bem assim. Bom, eu pausei o vídeo aqui mais uma vez e demorou em torno de 10 minutos, alguma coisa assim, não foi tanto tempo também. Mas assim, o downforce já foi calculado, finalizado as iterações. O force em Z também já foi. E eu cortei mais uma vez aqui para chegarmos aí na última força, que seria as forças laterais, né, no eixo X. Carregando os resultados. Agora sim, as forças calculadas aqui, o downforce em torno de 322 kg. Insert trajetória do fluxo. Vamos lá. Flow Trajectories. Se você tem um computador mais potente aí, você pode colocar a partir de 50. Eu vou deixar aqui em 60 para a nossa simulação. A aparência das linhas aqui no gráfico, eu vou deixar como linha mesmo. Temos aí como tubos, setas, vou deixar como linha. Vou deixar o padrão 2 mesmo, a largura da linha. Vou manter aqui como pressão.
Ok. Não. Ok, não. Precisamos agora definir os pontos em contato com o fluido, né? Ou seja, a superfície é sujeita ao ataque do fluido, ao ataque do ar, que é a superfície da asa. Então vamos selecionar toda essa superfície aí. Preciso selecionar cada aresta? Não. São as áreas de superfície mesmo. Algo meio geral, tá? Sem muito detalhe que não vai influenciar em nada. Lembrando que nós vamos pegar aqui a superfície da asa, né? Partes internas não importa. Um trabalhinho, né? Mas tranquilo. Deu aí 72 faces, né? Ok. Olha, mostrando as operações booleanas, né? De conhecimento da geometria. Calculando a face 29. Pronto. Agora gerando o gráfico das linhas de fluxo. Vamos retirar aqui o domínio computacional, dar um hide. Olha aí os vórtices nas laterais, gerado por asa lateral.
Lembrando que esse é um carro modelo de 1993. Muita coisa mudou de lá para cá. Hoje em dia esse vórtice que nós vimos aí pela lateral, ele está sendo jogado para lateral interna do carro, porque essa parte mais turbulenta, chamada de vórtice, ela acaba selando as laterais do carro e fazendo com que o fluxo que vai pela parte de baixo do carro no centro fique mais laminar e, portanto, gere um maior downforce para o veículo. Ela acaba fazendo uma selagem. As regiões aí com cores mais claras são, com cores mais para o azul, são pressões menores, e mais para o vermelho são as pressões maiores. Olhando no gráfico superior esquerdo, nós estamos avaliando aí nesse gráfico pressão em Pascal. Olhando pela parte de cima, repara nas linhas de fluxo que existe um trabalho aí do aerodinamicista em retirar o fluxo de ar que iria para os pneus, né? Repare isso daí. Ele limpa as áreas do pneu, porque daí o pneu vai ficar livre de atritar com ar, digamos assim. Então, potencialmente, ele limpa as áreas do pneu. Repara também que na entrada no ar na asa, o potencial é de um regime mais laminar para o fluido. E na sequência, ele se torna mais turbulento. Aqui em GoPlot, escolhemos todos aqui. Aqui é importante, na parte de baixo da tela, o G-Force em X, essas forças laterais, deu em torno de 5 newtons, né? De meio quilo, alguma coisa assim. O downforce em Y, 322 quilogramas. E em Z, 122 quilogramas. O Z seria o arrasto, a força aplicada impedindo ou aumentando a resistência do veículo, né? Então esse seria o arrasto. No final das contas, o que temos aí é o seguinte: para você aumentar o downforce, você acaba consequentemente aumentando o arrasto. Então é um equilíbrio entre arrasto e downforce. Tem outras forças envolvidas também, mas é um equilíbrio. Lembrando que o nosso downforce aí está aproximadamente 3 vezes o arrasto, né? Em display, coloquei aqui para mostrar o mínimo e o máximo de pressão. O mínimo de pressão está sendo aí mostrada nessa asa inferior, 92.500 Pascal aproximadamente, e o máximo bem aí no bico da asa, né? 111.600 Pascal.
Clicando em Flow Trajectories, como fiz aqui, você pode fazer uma animação da entrada desse fluxo de fluido. Desta forma, você dá o play, deixa rodar e ele mostra a linha na sequência de ataque. Gerando aí mais uma animação. Pegando nessa vista lateral. Olha só como a linha de fluxo ataca. Repara nessa lateral que onde há o desvio do fluxo, a cor é mais clara, né? Por exemplo, ali onde houve o desvio pela asa, está um azul mais clarinho, enquanto pela frente e a traseira está verde. Ou seja, a pressão aqui no desvio feito pela asa, ela gera justamente uma região de baixa pressão ou de menor pressão diferencial. É o efeito Venturi, que a gente estuda em engenharia, né? Ou em física. Pegando uma vista mais isométrica aqui. Esse efeito Venturi é justamente o efeito que faz com que os aviões voem também, né? Então existe uma similaridade entre uma asa de um Fórmula 1 e asa de um avião. Porém, elas são invertidas, né? Enquanto para o avião você quer gerar uma sustentação para o avião sair do solo, no caso de um Fórmula 1 é o contrário. Você quer gerar um downforce para o carro fixar no solo. É diferente. Mas o efeito é o mesmo, chamado Venturi. Mais uma animaçãozinha aqui, vendo pela parte, como se fosse assim, na visão do piloto. Nessa posição, a gente consegue ver como é desviado o ar dos pneus, né? Bom, agora estamos chegando aqui no final do vídeo. O mais importante já foi passado, que foi realmente o uso do Flow Simulation do SolidWorks e alguns conceitos aí de aerodinâmica voltada para um Fórmula 1. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.